Olá! Você sabe se comunicar? Transmitir o conteúdo certo que você quer transmitir naquele momento, sabendo que a pessoa que está do outro lado vai entender corretamente aquilo que você quis dizer? Hoje o professor Franco Júnior, que é palestrante, é um especialista da área de oratória, está aqui com a gente no podcast da nossa Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aqui no nosso podcast Direito e Cultura. Vamos aprender um pouquinho sobre como nos comunicar melhor? Professor, se comunicar é uma das primeiras necessidades do ser humano. A gente já nasce e tem que aprender a se comunicar com o mundo, transmitir as nossas necessidades, nossos desejos. Como a gente explicar a importância disso, a importância da gente saber se comunicar? Lorena, tem um ponto de vista que é positivo e outro que é negativo nesse contexto, essa reflexão que você faz. O primeiro é, por ser algo inerente ao ser humano, se comunicar desde bebê, com choro, depois com as primeiras palavras e tudo mais, muitas pessoas chegam na fase adulta acreditando que se comunicam de maneira eficaz. Então esse é o ponto ruim da comunicação inerente aos seres humanos. Comunicação não é só falar. Comunicação é eu falar e quem está nos assistindo e ouvindo entender o que eu estou falando. Ter uma conexão com aquilo que é falado. Isso é muito mais do que o simples ato de falar. E aí surge uma segunda encrenca, Lore, que é o seguinte: comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que o outro entende. É aquilo que você que está aí nos assistindo entende daquilo que eu falo. Muitas vezes nós falamos, colocamos uma mensagem e o ouvinte ele entende completamente diferente, porque não existe uma técnica, não existe uma preocupação com a compreensão do ouvinte. Então é fundamental você ter essas técnicas de oratória para que você consiga ter uma comunicação eficaz, principalmente no mundo jurídico, ter uma comunicação eficaz e principalmente se criar uma conexão com o ouvinte. Isso é fundamental. A mensagem só existe quando ela é compreendida pelo receptor, senão não houve ali uma comunicação, certo? Senão fica um ruído. Alguém falando e eu não entendendo o que está sendo falado. Tem uma brincadeira que eu tenho certeza que muitos já vivenciaram essa brincadeira, que é mais ou menos assim: não pense na cor azul. Que cor você pensou? É óbvio, na azul, mas eu pedi para você não pensar na cor azul. Ou seja, houve uma mensagem, mas não houve uma conexão, uma compreensão daquilo que eu estava pedindo, estava falando. E no lugar do azul, Lore, você pode colocar qualquer outra coisa no lugar. Não faça isso, a pessoa vai fazer. Não dê este prazo, a pessoa dará. Então, uma técnica muito conhecida no oratório: evite começar frases usando a palavra não. Quando eu começo uma frase usando a palavra não, quem está me assistindo entende completamente o contrário. Tem muitos pais, muitas mães que nesse momento estão assistindo o podcast. E você tem um filho, tem uma filha que já foi muito pequeno. Vamos imaginar que o teu filho se chame Antônio. E o Antônio sobe aqui nessa mesa. Se você grita assim, não pule, Antônio, o que o Antônio faz? Ele pula imediatamente. Porque na cabeça do Antônio, o não faz parte daquela frase. Ele descarta o não e ele entende, pule, Antônio. O Antônio é um garoto obediente, ele pula. Eu já vi alguns educadores e pessoas da área de psicologia falarem que pra gente inverter a frase. Pode, não, ao invés de falar não pode, colocar o pode, não colocar o não no final, porque o não é muito chamativo e às vezes quando você já fala, você não presta atenção no conteúdo restante ali da frase. Exatamente isso. Diga sempre aquilo que você quer. Se você quer que o Antônio não pule, diga, para, Antônio, fica, Antônio. Se você quer que a tua equipe não faça aquilo que você não quer que ela faça, peça para a tua equipe fazer exatamente aquilo que você quer que ela faça. E nos treinamentos, hoje eu estou aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, ministrei um treinamento em instantes atrás, de maneira muito prazerosa, eu retorno aqui ao TJ de Goiás, e muitas vezes as pessoas dizem assim, Franco, a comunicação, a importância da comunicação é o que transforma vidas e resultados. E efetivamente é isso que acontece. A comunicação ela transforma resultados, desde que seja uma comunicação extremamente eficaz. Que passe, por exemplo, na tríade da comunicação. O que é a tríade da comunicação? Tudo aquilo que nós estamos conversando aqui no podcast, os ouvintes estão entendendo através das palavras que eu e a Lore usamos, do nosso tom de voz e principalmente isso aqui, ó, os gestos
da comunicação não verbal. E muitos ignoram o poder e a importância da comunicação não verbal. Eu queria que você falasse, por favor, como a gente se preparar para essa comunicação não verbal, o que a gente mais tem que observar no dia a dia, quais são assim, os principais pontos. Principalmente a congruência entre aquilo que eu falo e como eu mostro aquilo que eu falo. Imagine a situação, eu pedindo assim para você, não perca este prazo. Primeiro que eu já comecei a frase usando o não, equivocado. Segundo, que eu estou sendo incongruente entre a minha comunicação verbal e a minha comunicação não verbal. Então os gestos que eu faço, eles chegam na frente. Muitas vezes a pessoa ela nem abre a boca, ela nem começa a falar e o ouvinte já mapeou, já tem uma percepção de como é aquela pessoa. Então essa percepção, ela nasce da comunicação não verbal. A roupa que eu estou usando, os gestos que eu estou fazendo, a minha fisionomia, a minha postura do corpo. Tudo isso não sai da minha boca, não é comunicação oral, mas tudo isso tem uma importância muito grande. E em tempos de visualização de maneira remota, como é o podcast, tudo isso que está aqui ao meu redor também está comunicando. Imagine você, eu sei que há um trabalho muito forte de transmissões remotas aqui no TJ, imagine você abre a sua webcam, o seu notebook, o seu celular, vai falar sobre um assunto qualquer e de repente você começa a explanar sobre o assunto, falar sobre o assunto e atrás de você tem um monte de imagens que dispersam a atenção de quem está assistindo. Certa vez eu fui chamado por uma empresa para fazer o treinamento da diretoria da empresa e eles me chamaram especificamente por um fato. Houve uma reunião onde o tema da reunião era planejamento e organização. Esse era o tema da reunião. No que abre a webcam de quem iria conduzir a reunião, era uma casa muito bonita, muito aconchegante, mas atrás dele, uma mesa na sala com uma montanha de roupas para passar. Ele iria falar sobre planejamento e organização. Era intencional? Ele queria, isso é o que vocês não podem fazer. E não era intencional. Não era intencional. E por isso que ficou conhecido como a reunião da roupa para passar. Chamou muito mais atenção. Muito cuidado com aquilo que está ao seu redor, com aquilo que está atrás de você. Comunica tanto quanto aquilo que você fala. É tão importante quanto aquilo que você fala. E repito, será a última vez porque é importante. A comunicação não verbal, gestos, fisionomia, imagem que está ao meu redor impactam mais e primeiro do que a minha fala. A gente tem nosso grande público, são os magistrados e operadores do direito, de um modo geral. A gente tem regras específicas de oratória para essas categorias? E aí vem a fala e vem a vestimenta, todas essas questões que você disse aí. Além de todas essas questões que você chama a atenção, Laura, existe para os operadores de direito uma recomendação extra, que é a questão do vocabulário. Muito cuidado com o vocabulário usado na comunicação. Muitas vezes há uma percepção equivocada, errada, de que quanto mais difícil eu falo, mais eu mostrarei que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Quando na verdade é o contrário. Quanto mais difícil eu falo, menos as pessoas entendem aquilo que eu estou falando. E se não houver compreensão, não há conexão. Então é muito importante. Não há comunicação. Então é muito importante eu achar palavras adequadas, corretas e que criam conexão. Além das palavras, os exemplos dados. Se o exemplo que eu dou não fizer sentido para você que está nos assistindo, eu não me conecto a você. Vou dar aqui um exemplo prático. Hoje eu estou aqui no podcast da área jurídica. Dias desses eu estava participando de um congresso na área médica e fiz um podcast da área da saúde. Aqui eu estou falando sobre sustentação, defesa, leitura de voto, trabalho no tribunal, advogado, ou seja, usando um vocabulário muito apropriado para o público nosso ouvinte, os operadores do direito. Lá no podcast da saúde que eu fiz, eu falei sobre comunicação quando o médico recebe o paciente dentro do consultório. A comunicação humanizada no atendimento ao paciente. Perceba que a base também é a oratória, mas os exemplos e o vocabulário
foram direcionados para a área da saúde. Aí eu ouço alguém respondendo lá atrás da câmera, dizendo, Franco, isso é óbvio. Não é. 73% dos problemas de comunicação surgem de vocabulário inadequado, vocabulário errado, exemplos errados, exemplos que não fazem sentido. 73%, gente, é muita coisa. Então, atenção triplicada com o vocabulário. E também, para os operadores de direito, muito cuidado com o vício de linguagem. O vício de linguagem é aquela palavra que eu coloco na frase e ela não muda o sentido da frase. Tipo, eu estou falando sobre, qualquer assunto, tipo assim, o assunto da área, do direito. Eu estou exagerando. Então é um vício de linguagem, é uma palavra que eu acrescentei. Qual que é a encrenca do vício de linguagem? É um ladrão da atenção do ouvinte. Quando eu exagero no vício de linguagem, falo muitas vezes aquela palavra, as pessoas prestam muito mais atenção na palavra repetida do que na mensagem compartilhada. Algumas pessoas já fizeram isso, ficaram anotando quantas vezes alguém repetiu aquela mesma palavra. E aí quando eu pergunto quantas vezes a pessoa disse, ela rapidamente responde. Qual era a palavra? Rapidamente ela responde. Aí eu faço uma terceira pergunta. Sobre o que essa pessoa falou no dia que você marcou tantas vezes essa palavra? A pessoa não responde, não consegue, porque ela não prestou atenção. Agora imagine você, operador do direito, no momento de uma fala muito assertiva, muito necessária e principalmente muito estratégica. Você quer chamar atenção para o seu vício de linguagem ou para a mensagem que você está compartilhando? Faça essa reflexão. Professor, hoje muito tem se falado sobre a chamada comunicação não violenta. E aí você citou agora há pouco comunicação humanizada, que é algo muito importante. A gente poderia falar um pouquinho sobre esses dois temas, comunicação não violenta e ao mesmo tempo o contrário disso seria uma comunicação humanizada, de que forma fazer isso? Muitas vezes a comunicação, na cabeça de algumas pessoas, ainda é a imposição de um ponto de vista, de uma ideia, de uma percepção, quando na verdade a comunicação é muito mais do que isso, não deveria ser só isso. A comunicação deve ser a possibilidade que eu tenho de mudar uma opinião através do conhecimento e da persuasão. Eu convencer o outro de que, do meu ponto de vista, no mínimo, cabe uma reflexão ou uma análise feita por ele. Então, a comunicação humanizada, a comunicação não violenta, é eu entender o ponto de vista seu e, através da minha linha de argumentação, mudar a sua opinião, fazer com que você reflita sobre o meu ponto de vista. Então, algumas técnicas extremamente necessárias e pertinentes para que você pratique muito mais a comunicação não violenta e a comunicação humanizada. Primeira técnica, ouça o outro. Isso é técnico. Franco, eu faço isso sempre. Será? Existem pessoas que o interlocutor nem acabou de falar e a pessoa já começa a falar, já começa a dar a opinião. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer. Comunicação é percepção que você causa. Vou repetir. Comunicação é percepção que você causa. Você está tendo uma percepção minha. A Lore está tendo uma percepção minha, a partir da minha comunicação. Muito bem. Quando eu nem espero o meu interlocutor terminar a resposta e já começo a falar, a percepção que eu emito é: a sua opinião não tem importância. A importância é a minha opinião. O que você acabou de falar? Estou um pouco aí. Escute o que eu tenho para falar. Então o ideal é uma pausa de 2 a 3 segundos para só depois você começar a responder. Uma outra técnica, pegue pontos de concordância daquilo que a pessoa respondeu e argumente em cima deles. Mostre que você prestou atenção, mostre que você estava atento, mostre que genuinamente você está dentro daquela conversa. Repare, são 3 técnicas muito fáceis de serem aplicadas e que dão um retorno muito positivo, muito legal para quem está se comunicando. Quem quer começar hoje a melhorar a comunicação, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de fala, de dicção, às vezes é timidez mesmo. O que você poderia dizer como pontos básicos, assim, principais? Eu quero começar a observar a minha comunicação hoje. O que é o primeiro ponto que eu tenho que observar e que eu posso
melhorar, para ir progredindo aos poucos? O primeiro deles é saber controlar a ansiedade. Muitas pessoas não falam em público, muitas pessoas não vêm aqui participar de um podcast porque elas têm vergonha. E a vergonha nada mais é do que eu não saber como me comportar e controlar o meu nervosismo. Então vou compartilhar uma técnica básica, que é uma técnica para que você se tranquilize e para que você controle o seu medo de falar na frente de câmeras ou na frente de conhecidos, até mesmo desconhecidos. Rapidamente, Lore, em 30 segundos eu vou explicar o que acontece com o nosso corpo. A Lore me convidou para que viesse participar aqui do bate-papo. Aí, a partir daquele instante, meu cérebro diz assim, Franco, não vai, você pode esquecer, você pode se encrencar, você pode dar uma resposta equivocada, você pode trocar palavras, então não vá, Franco, meu cérebro conversando comigo. Aí a Lore insistiu, não, Franco, vamos lá, aí eu venho. Só que nesse processo de aceitar, meu cérebro, até por uma questão de preservação, preparou o meu corpo da seguinte maneira. O cérebro manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Nós temos duas saídas diante de um perigo. Isso aqui, na cabeça de muitas pessoas, é um perigo. Um perigo de risco de se expor, ok? Então nós temos duas saídas diante do perigo. Ou nós enfrentamos a situação ou nós fugimos da situação. Se o teu desejo é enfrentar a situação, o teu cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, braços e mãos, para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu ganhe agilidade e se eu tiver que enfrentar a situação, eu tenha rapidez. Se o meu desejo for fugir daquela situação, o cérebro despeja adrenalina nos membros inferiores, pernas e pés, para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu saia correndo, caso seja necessário. É por isso, Lore, que muitas vezes numa fala em público ou na gravação de um podcast, as pessoas ficam com as pernas bambas, mãos trêmulas, suor em excesso, boca seca, coração disparado, esquecimento. Tudo isso em razão da adrenalina. Como eu dissipo essa adrenalina para não passar por isso? Momentos antes de você começar a fala, momentos antes de você entrar no gabinete, momentos antes de você partir para uma fala que você sabe que vai te provocar ansiedade, você coloca uma mão contra a outra aqui na altura do peito, aperta com força, para, respira fundo, oxigênio do cérebro. Faz de novo esse exercício, para, respira fundo, oxigênio do cérebro. Faz isso 3, 4, 5 vezes. Essa força que eu apliquei aqui nas mãos, eu fiz com que o excesso de adrenalina que está percorrendo o meu corpo, eu fiz com que ele viesse para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina nas mãos, eu tenho que dissipar essa adrenalina abrindo e fechando as mãos. Eu reduzi o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea. Eu não vou tremer, eu não vou gaguejar, eu não vou ficar ansioso e principalmente eu não vou esquecer aquilo que eu planejei. E o fato de eu estar tranquilo e menos ansioso, eu vou conseguir desenvolver o assunto de maneira muito mais tranquila, muito mais eficaz. Eu não sei o que te deixa nervoso, você sabe o que te deixa nervoso. E é para controlar a tua ansiedade nesses momentos em que você fica muito nervoso que eu compartilhei e te orientei para você fazer essa técnica aqui. Confesso, hein? Momentos antes do início da gravação, eu estava ali atrás fazendo a técnica. Franco, eu entrei aqui no seu... Eu teria feito, não é? Pois é, mas agora você já sabe, a partir desse instante não tem mais escapatória. As pessoas entram no meu Instagram, aliás, em todas as minhas redes, todas elas têm o mesmo nome sempre, agora é Franco Júnior Palestrante, Franco Júnior Palestrante. E as pessoas entram no meu Instagram, por exemplo, aí vem lá eu palestrando para 2, 3, 4 mil pessoas e diz assim, Franco, e você fica nervoso na gravação de um podcast? Fico. Talvez a diferença entre eu e você é que eu sei a técnica, aprendi antes de você. E por isso que você está me assistindo, está assistindo a Lore, está nos assistindo. Aparentemente nós estamos tranquilos, só que nós fizemos a técnica antes. Eu fiz, a Lore vai fazer a partir de hoje. Nós fizemos a técnica antes do início da gravação. Eu tenho certeza que a partir de hoje você também vai usar essa técnica em toda situação de estresse. Professor, muito obrigada. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás agradece muito a participação do professor Franco Júnior, especialista aí na área da comunicação, da oratória. E esse espaço está aqui aberto para quando o senhor quiser voltar a conversar com a gente.
É com alegria que eu vou voltar muitas vezes. Gosto muito de Goiás, é um estado que eu tenho um carinho muito grande. Já estive aqui inúmeras vezes palestrando, trabalhando, mas eu sempre costumo dizer, aqueles estados que eu volto fora o trabalho com a minha família para passeio, são estados que nos prendem não só pelas atratividades, mas nos prendem pelo coração. Eu já estive aqui dezenas de vezes com a minha família, não a trabalho, passeando. É sinal de que eu gosto muito do estado de Goiás. Muito obrigado a esse espaço da escola. Parabéns. Dificilmente eu vejo um trabalho tão sólido ligado a uma escola judicial como é o caso aqui de vocês. Então, parabéns por esse trabalho incrível que vocês realizam.